tema da ira de Deus, o tema que nós estamos abordando no nosso seminário no ar, é claramente sem nenhuma inibição pelos escritores bíblicos. Por que deveríamos senti-la então? Por que nos obrigados a silenciar sobre o assunto quando a Bíblia trata dele? Deixa atrapalhados e constrangidos quando surge o assunto, fazendo-nos correr para abafá-lo, evitando discuti-lo quando nos perguntam sobre ele. O quê? O que está por trás da nossa hesitação? Não estamos pensando agora em quem recusa a ideia da ira divina por não estar preparado para levar a sério qualquer parcela da fé. Pensamos naqueles que se consideram cristãos, crendo firmemente no amor de Deus, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Seguidores resolutos das Escrituras nos demais assuntos e, no entanto, vacilam quando a questão levantada é a ira de Deus. Qual é o verdadeiro problema nesse ponto? Como que a ira de Deus? A raiz da nossa infelizidade parece ser inquietante suspeita de que ideias sobre a ira sejam de alguma forma indignas de Deus. Para alguns, por exemplo, a ira sugere perda do autocontrole, sugere o ato de ver tudo vermelho, o que em parte, se não no todo, é puramente irracional. Para outros, sugere o furor da impotência consciente, mau gênio. Certamente, dizem, seria errado atitudes como essas. Mas que resposta eu posso dar? A única coisa que eu mas a Bíblia não nos pede que façamos isso. Parece haver aqui a linguagem antropomórfica das Escrituras, isto é, a descrição das atitudes e emoções de Deus comumente usados para se referir aos seres humanos. Explicando numa linguagem antropomórfica, é aquela linguagem que o homem... A base dessa prática é o fato de que Deus fez o ser humano à sua imagem. Assim, nossa caráter são mais semelhantes à natureza de Deus que qualquer outra. Entretanto, amados, quando as Escrituras falam de Deus antropomorficamente, não implica que as limitações características das pessoas, que são criaturas pecadoras, pertençam também às qualidades correspondentes do nosso Santo Criador. Algo isso não acontece. Assim, o amor divino, como a Bíblia o vê, nunca leva Deus a agir insensatamente, como seu correlato humano muito frequentemente nos leva. O mesmo Deus na Bíblia jamais é autoindulgente, irritado e moralmente ignóbil, como em geral é a ira humana. Ao contrário, a ira de Deus eu disse, necessária à perversidade moral. Deus só se ira quando a situação o exige. E mesmo entre os seres humanos, há o que chamamos de indignação justa, embora talvez seja raramente encontrada. A indignação de Deus é justa. Um Deus que tivesse tanto prazer no mal quanto no bem, seria um Deus justo? Seria um Deus bom? Um Deus que não seu mundo, em seu mundo, no mundo que ele criou, seria moralmente perfeito? É claro que não. Pois é exatamente esta reação contra o mal, para a moral, que a Bíblia tem em vista quando fala da ira de Deus. Para outros, então, imaginar sobre a ira de Deus sugere crueldade.
Pensam, sermão de Jonathan Edwards, tão conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado, usada para levar ao despertamento a cidade de Enfield, no ano 741. Nesse sermão, Edwards, ao desenvolver o tema de que os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus por cima do abismo do inferno, ele usou da mais vívida imagem da fornalha a sentir o horror de sua situação e reforçar assim a sua conclusão. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte agora e fuja da ira vindoura. Se você está fora do caminho, acorda, irmão, volta para o caminho. Se você nunca caminhou nesse caminho santo, venha caminhar. Vinde e vede. É bom, é muito bom. Se não, com certeza. Qualquer pessoa que leu essa mensagem de Edwards saberá que Strong, o grande teólogo batista, estava certo quando salientou que as imagens apresentadas por Edwards, embora claramente focalizadas, não passavam de imagens. Ou seja, era num lugar composto de fogo e enxofre, mas uma consciência culpada e acusada de falta de santidade e separação de Deus, as quais são simbolizadas pelo fogo e pelo enxofre. Mas isto não satisfaz inteiramente as críticas de que o Deus capaz de infligir uma punição que requer tal linguagem descritiva deve ser um monstro terrível e cruel. E eu pergunto agora, isso tem fundamento? Pensar em Deus como um monstro cruel tem fundamento? Duas considerações bíblicas mostram que não. Em primeiro lugar, a ira de Deus na Bíblia é sempre judicial, isto é, a ira do juiz aplicando a justiça. A crueldade é sempre imoral, mas a pressuposição explícita de tudo o que vemos na Bíblia e também no sermão de Jonathan Edwards com respeito ao assunto sobre os tormentos de quem experimentará a plenitude da ira de Deus é que cada um que merece. O dia da ira, diz Paulo, é também o dia quando justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso está escrito em Romanos capítulo 2, 6. O próprio Jesus, que na realidade tinha mais para dizer sobre este assunto do que qualquer outro, salientou que a recompensa seria proporcional ao merecimento individual. Proporcional ao merecimento individual, que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecerá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, pedido. Isso está escrito em Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48. Diz Edwards, na mensagem já citada, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele fala assim: fará que sofram até que sua rigorosa justiça vier a Jonathan fala desta forma. Mas é exatamente estritamente pela justiça, que ele insiste, que será tão doloroso para a descrença. Se perguntar, pode a desobediência ao Criador realmente merecer um tão grande e doloroso?
Qualquer pessoa que já esteja convicta de seu pecado sabe sem sombra de dúvida que a resposta é afirmativa. E sabe também que aqueles cuja consciência não foi ainda despertada para considerar, como disse Anselmo, como o pecado é pesado, não estão qualificados para opinar. Em segundo lugar, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte do Seminário no Ar, a ira de Deus na Bíblia é algo que as pessoas escolhem por si mesmas. Sim. Antes do inferno ser uma experiência imposta por Deus, é a condição pela qual a pessoa optou, afastando-se da luz que Deus faz brilhar em seu coração para dirigi-lo por si. João escreveu: quem não crê em Jesus já está condenado, por não crer no nome do Deus. E continua explicando, Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 18 e 19. É exatamente isso o que João quer dizer. O ato decisivo da condenação sobre os perdidos reside no juízo autoimposto pela rejeição da luz que os alcança em Cristo Jesus e por meio dele. Em última análise, tudo o que Deus faz subsequentemente, aplicando a ação judicial ao descrente, é com a de mostrar-lhe a consequência total da escolha que fez e levá-lo a senti-la. A escolha básica sempre foi e continua sendo simples: responder à intimação. Eu falei intimação. Estamos acostumados a falar como convite, e eu aqui estou falando intimação. Vinde a mim, tomai sugo e aprendei de mim. Isso está em Mateus 11, verso 28 e 29. Atender essa intimação ou não atender. Salvar sua vida, evitando a censura de Jesus e resistindo à sua ordem para assumir o controle da mesma, ou perdê-la, negando a si mesmo, carregando sua cruz, tendo que Jesus atue em sua vida como lhe aprouver. No primeiro caso, queridos, Jesus nos diz: podemos mundo, mas não tiraremos nenhum proveito disso, pois perderemos a alma. Enquanto que, no segundo caso, perdendo a vida por amar a ele, a encontraremos. Mateus 16, ele diz nos versos 24, 25 e 26. O que significa, então, perder a alma? Para responder a essa pergunta, Jesus usa suas figuras solenes: Guiena, traduzido por inferno em Marcos 9,47, e em outros 10 textos do Evangelho. Jerusalém, onde o lixo era queimado, o verme que não morre, imagem, ao que nos parece, da dissolução contínua da personalidade mediante a consciência acusadora. Fogo é outra imagem, uma, e fogo é outra. Pela agonizante consciência do desprazer de Deus. Trevas exteriores, outra palavra, pelo conhecimento da perda
apenas de Deus, mas de tudo o que é bom e tudo que torna a vida digna de ser vivida. Ranger de dentes, outra expressão, pela autocondenação e repulsa íntima. Estas coisas, amados, são sem dúvida terrivelmente sombrias. Embora os que estão convencidos do pecado conheçam um pouco da sua natureza, tais punições, contudo, não são arbitrárias. Ao contrário, representam o desenvolvimento consciente rumo à situação que a pessoa escolheu para si. Descrente preferiu ser independente, sem Deus, desafiando-o, tentando-o contra si, e terá então ninguém permanecerá sob a ira de Deus a menos que o queira. A essência da ação divina na ira é dar às pessoas o que, com todas as suas implicações, nada mais e nada menos, dar às o que escolheram, nada mais e nada menos. A presteza de Deus em respeitar a escolha humana em toda a extensão pode parecer desconcertante e mesmo, mas é claro que sua atitude aqui é essencialmente justa e muito diferente do sofrimento infligido arbitrária e que consideramos crueldade. Precisamos, portanto, lembrar que a chave da interpretação para muitas passagens bíblicas, no geral, majoritariamente figuradas, que mostram o rei e juiz divino agindo contra o ser humano com ira e vingança, está em compreender que o que Deus faz nada mais é do que confirmar o veredito já proclamado sobre por aqueles aos quais visitou, tendo em vista o caminho que resolveram seguir. Isto aparece na narrativa do primeiro ato da ira de Deus para com o ser humano em Gênesis 3, onde vemos Deus por si mesmo se esconder de Deus e sair de sua presença antes mesmo que Deus o expulsasse do. E esse mesmo princípio é usado em toda a Bíblia. A ira, conforme nós podemos ver em Romanos, o que se pode falar sobre ela ali? O tratamento, e quero falar tratamento clássico dado no Novo Testamento, a ira divina, na carta aos Romanos, que Lutero e Calvino consideravam a porta de entrada da Bíblia, e que na verdade contém referências mais explícitas sobre a ira de Deus que as encontradas nas demais cartas de Paulo. Terminaremos o que estamos falando agora, nos diz sobre isso. Um estudo que servirá para esclarecer alguns pontos que eu já mencionei. Primeiro, o significado da ira de Deus. Em Romanos, a ira de Deus denota sua ação resoluta na punição do pecado. É tanto a expressão de uma atitude pessoal e emocional do Deus triuno, quanto é de seu amor pelos pecadores. É a ação ativa de seu ódio à descrença e à perversidade moral. A expressão ira
pode referir-se especialmente à futura manifestação do auge desta aversão no dia da ira. Capítulo 2, 5 e capítulo 5, verso 9. Mas pode também se referir aos acontecimentos e processos atuais da providência, nos pode discernir a retribuição ao pecado. Assim, a autoridade que condena os criminosos é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Capítulo 13, verso 4 de Romanos. A ira de Deus é a sua reação ao nosso pecado. E, entre aspas, a lei produz. Capítulo 4, verso 15. Por quê? Ela incita o pecado latente em nós e multiplica a transgressão, comportamento que evoca a ira. Comparem Romanos capítulo 5, versos capítulo 7, do verso 7 ao 13. Como reação ao pecado, a ira de Deus é a expressão de sua justiça. Paulo rejeita, indignado, a sugestão de que Deus é injusto por aplicar a sua ira. Ele rejeita, com capítulo 3, verso 5. O apóstolo descreve as pessoas preparadas para a perdição como vasos da ira, isto é, objetos da ira, no mesmo sentido que ele, em outra parte, as chances do mundo, da carne e do diabo, merecedores da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Talmente, por serem o que são, atraem sobre si a ira de Deus. Segundo ponto a que quero me referir, a revelação da ira. Porquanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Verso 18. O tempo do verbo no presente é revelada. Implica manifestação constante, agindo do tempo. A expressão dos céus, porque ela é revelada dos céus, a expressão dos céus, que atua como contraste ao Evangelho nos versículos anteriores, implica na manifestação única, atingindo quem não foi ainda alcançado pelo Evangelho. Como se processa ela é impressa diretamente na consciência de cada pessoa. Os que Deus, coloque entre aspas aí, porque está entre aspas, olha só. A uma disposição mental reprovável, capítulo 1, verso 28 de Romanos. Para se entregar, entretanto, conhecem o justo decreto de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Capítulo 1, verso 32. Nenhuma pessoa é inteiramente ignorante, nenhuma pessoa é inteiramente ignorante sobre o julgamento futuro. Essa revelação imediata é confirmada pela palavra revelada no Evangelho, que nos prepara para as boas novas, falando-nos a respeito do dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Confira Romanos 2, verso 5. É tudo. Aos que têm olhos para ver os sinais da ira de Deus aqui e agora, em situações reais da humanidade. Em todas as partes, os cristãos observam um tipo de degeneração agindo do conhecimento de Deus à adoração do que não é Deus e da idolatria a imoralidade, de modo que cada geração cria uma nova safra com a impiedade e a injustiça dos homens. Neste declínio, temos de reconhecer a ação presente da ira divina em um processo de rigidez judicial e cancelamento de restrições pelo qual
as pessoas se entregam às suas preferências corruptas e põem cada vez mais desinibidamente a concupiscência do seu coração pecador. Paulo descreve o processo como ele conhecia a Bíblia e do mundo de seus dias em Romanos, capítulo 1, verso 19 a 31. As principais são: Deus os entregou sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Confira, primeiro capítulo de Romanos, versos 24, 26 e 28. Se você quer a prova de que a ira de Deus, revelada como um fato em sua consciência, já está agindo como uma força no mundo, Paulo lhe diria que basta olhar ao seu redor. Você verá a que tipo de coisas Deus entregou aos homens. Hoje, 21 séculos após sua carta ter sido escrita, quem poderá desmentir suas... Quem poderá? O livramento da ira de Deus é o nosso terceiro ponto. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo está preocupado em lançar-nos a pergunta: se a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, e o dia da ira virá, quando Deus recompensará cada um conforme as suas obras, como poder escapar de tal desastre? A questão nos oprime porque todos debaixo do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todo mundo está sob Deus. Capítulo 3, verso 9, 10 e verso 19. A lei não nos pode salvar, pois seu único efeito é estimular o pecado e nos mostrar longe de cumprir a justiça. A pompa exterior da religião também não nos pode salvar, assim como a circuncisão não pode salvar o judeu. Haverá então algum livramento na futura? Será que haverá esse livramento? Existe. E Paulo sabe disso. Agora fomos justificados por seu sangue, Paulo proclama. Muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Verso 9. Sangue de quem? O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. E o que quer dizer justificado? Significa ser perdoado como justo. Como somos justificados? Pela fé. Isto é, pela confiança total na pessoa e na obra de Jesus. E como o sangue de Jesus, sua morte sacrificial, constitui a base da justificação. Paulo explica isso em Romanos capítulo 3, verso 24 e 25, onde ele fala da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. O que é propiciação? É o sacrifício que afasta a ira pela expiação do pecado e pelo cancelamento da culpa. Isto, como nós ainda tornaremos a falar mais para frente, é o verdadeiro núcleo do Evangelho. Que Jesus Cristo, pela virtude de sua morte na cruz como nosso substituto, levando nossos pecados, é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2,2. Entre nós, os pecadores, e as nuvens carregadas da ira divina, levanta-se a cruz do Senhor Jesus. Se somos de Cristo pela fé, então estamos justificados pela sua cruz, e a ira não nos atingirá, quer aqui, quer no futuro, porque Jesus nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Fique agora com o Jornal Livre, apresentado pelo nosso querido irmão Salomão Monteiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.